Olá, povo de Deus, sexta-feira da terceira semana da Páscoa, 6 de maio de 2022. A nossa leitura de hoje é a partir de Atos 9, de 1 a 20, e de João 6, 52 e 59. Continuamos a escuta do livro dos Atos dos Apóstolos. E o capítulo 9 é de suma importância para entendermos a vida das primeiras comunidades animadas pelo apóstolo Paulo. Daqui para frente, podíamos até chamar o livro de Atos de Paulo. Vamos nos servir das reflexões do teólogo José Comblan sobre este capítulo. Lucas está preparando a narração das missões de Paulo, já que um certo número de anos separa a sua conversão do seu ministério. Convém dar a impressão de um grande espaço de tempo. Por isso, muitos acontecimentos serão ainda colocados no intervalo. Lucas colocou a conversão de Paulo numa fase remota da sua história da transição entre Jerusalém e Paulo. Esta conversão ocupa o lugar da vocação dos grandes personagens da história bíblica: Samuel, Saul, Davi. A carreira desses grandes servidores de Deus foi anunciada por um acontecimento anterior de vários ou de muitos anos. Entre essa narrativa de Lucas sobre a vocação de Paulo e o que ele mesmo diz de sua vocação nas suas epístolas, há uma diferença. Paulo acentua muito mais que ele teve uma visão de Jesus ressuscitado, do mesmo significado que as aparições aos outros apóstolos. Ora, nesta narração dos Atos não há aparição de Jesus ressuscitado, mas apenas uma intervenção de Jesus para impedir que Paulo continue perseguindo os discípulos e para lhe impor outro comportamento. Na teologia de Lucas, as aparições do ressuscitado, em que este constitui suas testemunhas e seus apóstolos, terminam no dia da ascensão. Em segundo lugar, Paulo afirma que a visão que teve de Jesus ressuscitado o estabeleceu na condição e na missão de apóstolo. Para ele, a visão de Jesus ressuscitado foi uma vocação de apóstolo. Neste capítulo 9, não se trata de uma vocação propriamente dita, mas de uma conversão. O perseguidor tornou-se membro do movimento que perseguia e seu propagandista fervoroso. Jesus venceu o seu maior adversário. Todo o acento está na maravilha da conversão de Paulo. O que mais se destaca deste relato de hoje é o maravilhoso, o milagre. A conversão de Paulo aparece como um grande milagre. O milagre da vitória de Jesus sobre os seus perseguidores. Na marcha da palavra descrita por Lucas, aqui ela vence mais uma barreira e segue em frente. Uma questão mais importante refere-se às motivações profundas que moveram Paulo, de tal modo que de perseguidor se fez o maior missionário do cristianismo. Nosso trecho de hoje apresenta essa transformação como puro milagre de Cristo. Mas essa é uma versão popular e até poética do evento. Diz a verdade, mas não diz toda a verdade. Em todas as conversões há uma intervenção de Deus, mas há também a ação de fatores culturais, sociais ou até psicológicos. A conversão de Paulo não foi uma ruptura total. Havia certos elementos que a preparavam e a tornavam possível, para não dizer compreensível. Paulo era fariseu. De todos os partidos em Israel, os fariseus eram os mais próximos aos cristãos.
Os fariseus eram populares, tinham suas bases nas sinagogas, no apoio do povo. Não tiravam a sua subsistência do templo. Durante muito tempo representaram a oposição contra os sumos sacerdotes, contra as famílias da aristocracia do templo e também da terra, os anciãos. Os sacerdotes e os anciãos tinham tudo, possuíam a terra e o templo. Não precisavam da ressurreição, por exemplo. Os fariseus acreditavam na ressurreição como os pobres. Para quem acreditava na ressurreição dos mortos, não era impossível descobrir que Jesus havia ressuscitado. Portanto, Paulo, sendo fariseu, podia acreditar na ressurreição de Jesus. Além disso, Paulo tinha sido aluno de Gamaliel, o mais aberto dos doutores. Sendo assim, muitos fatores entraram em jogo na transformação de Paulo. Por isso, podemos afirmar que a ruptura não foi total, quando passou do papel de perseguidor ao papel de defensor. Vale a pena reler nosso texto de hoje, o capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, pois há muitos detalhes ricos na construção de Lucas para narrar essa transformação como origem do grande missionário do cristianismo primitivo. Aí temos a queda, a luz, a voz que vem do alto, a cegueira, as escamas que caem dos olhos e o mandato de Jesus a Paulo transmitido a Ananias. Vai, porque esse homem é um instrumento que escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. Eu vou mostrar-lhe quanto ele deve sofrer por minha causa. Assim está traçado o destino de Paulo, que de perseguidor passará a perseguido por causa do Evangelho, por causa de Jesus. João 6, 52 e 59. Os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Os judeus discutem sobre o que Jesus está querendo dizer com comer sua carne. Jesus não responde a eles, pois já estão fechados a qualquer explicação. Mas para todos nós é que se dirigem suas palavras. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem seu sangue, não tem vida em vocês. Isto é, estão mortos. Consumir materialmente Jesus pode escandalizar os não iniciados, mas o cristão bem instruído percebe que se trata do gesto que os fiéis realizam na celebração da Eucaristia. O permanecer em Jesus implica em permanecer unido aos que foram igualmente conquistados por ele. Optar por Jesus não é uma questão meramente individual, é comunitária. Ninguém é fiel sozinho.
É preciso participar da comunidade reunida em torno do sacramento, refeição material na qual se torna presente Jesus, dando a sua vida humana, sua carne, e comunicando sua força vital, seu sangue, que foi derramado desde a cruz. Só assim a vida cristã é completa. Um beijo no seu coração.